Bem, pessoal, iniciando a nossa aula, será com a temática Sistema Endócrino, Farmacologia do Sistema Reprodutor. Eu vou disponibilizar a aula no Classroom. Eu não estou conseguindo mandar por e-mail o arquivo, está um arquivo muito grande. Então, vocês tentem baixar pelo Classroom qualquer dúvida. A gente vê outra forma, né, de poder disponibilizar para vocês os arquivos. Então, inicialmente, né, fazendo a introdução, nosso sistema reprodutor, ele, diferentemente de homens e mulheres, eles produzem os hormônios em diferentes níveis. Progestina, andrógeno e estrógeno. Eles derivam, né, do metabolismo do colesterol. O que diferencia é que nas mulheres os maiores níveis são de estrógenos e de progestina, e nos homens dos andrógenos, né? Então, os estrógenos são as substâncias que determinam as características secundárias femininas. Chamamos de substâncias feminizantes. Os andrógenos, eles fornecem ao indivíduo masculino as propriedades masculinas, podem ser das mais variadas substâncias, como aqui em destaque, mas em maior quantidade na circulação temos a testosterona e a dihidrotestosterona. E a progesterona é liberada em níveis mais altos, né, no indivíduo feminino. Como a gente tinha visto nas outras aulas relacionadas a hormônios, a liberação se dá pela regulação em 3 níveis, né, que a gente chama do eixo hipotalâmico, hipofisário e reprodução. Então, para as glândulas, né, seja os ovários ou os testículos, liberarem os hormônios, produzirem e liberarem, isso depende da estimulação desde lá do sistema nervoso central. Então, lá no hipotálamo é produzido o GnRH, que é o hormônio de liberação de gonadotrofinas. Ele é liberado de forma pulsátil, é muito importante lembrar disso. Lá na hipófise existem os receptores para o GnRH, que vai estimular tanto a liberação de LH quanto de FSH. O LH é o hormônio luteinizante e o FSH é o hormônio folículo estimulante. E após a síntese e liberação desses hormônios, eles vão interagir nos receptores presentes, tanto na glândula, lá no ovário, né, quanto no testículo. O FSH, ele pode sofrer ação ainda de 2 tipos de substâncias, né, que podem interferir na sua maior liberação ou na inibição, que é a activina, que vai ativar para que o FSH seja liberado em maior quantidade ainda, e a inibina, que vai inibir a liberação de FSH. Essas 2 substâncias só interagem, inibindo ou ativando mais ainda o FSH. Eles não interferem em nada na produção de LH, certo? Então, inicialmente, é dessa forma que acontece a liberação dos hormônios. Então, quando na hipófise é liberado LH e FSH, estimula lá na glândula ser liberado o quê? Nos ovários, o estrógeno e progesterona, e nos testículos, testosterona. Aqui é só destacando, né, na figura as substâncias que eu já tinha falado para vocês. Então, inicialmente, eu vou começar com o sistema reprodutor masculino. Então, quais seriam as funções e efeitos biológicos da testosterona? Principalmente, né, está envolvido com a determinação das características secundárias. Então, quando o homem chega na puberdade, algumas dessas características vão ser mais evidentes. Então, os níveis de testosterona vão aumentar, vai estimular o crescimento ósseo, o desenvolvimento de massa muscular, a mudança na voz do indivíduo, tem estimulação na produção de mais células, né? Então, estimula a hematopoese. Além disso, a formação de algumas de VLDL, LDL, de alguns tipos específicos de gordura. Participa também do desenvolvimento das vesículas seminíferas, que são os locais onde são armazenados os espermatozoides, e permite, principalmente, o desenvolvimento das características sexuais masculinas. Então, a testosterona está envolvida em diversos
funções e efeitos, né, relacionados às características masculinas e participa também diretamente dos mecanismos de retroalimentação negativa que irão controlar, né, a atividade do eixo hipotálamo, hipófise e as glândulas. Por quê? Aquele eixo funciona a partir de feedback. Então, se a produção de testosterona está muito alta, vai haver uma estimulação, tipo lá no hipotálamo existem receptores que conseguem, né, com a sensibilização, saber que os níveis de testosterona estão muito altos, então aquela estimulação vai diminuir, consequentemente a produção de LH-FSH na hipófise também, para que a glândula produza em menor quantidade de testosterona. Então aqui é só destacando, né, hipotálamo produz GNRH, que vai estimular a hipófise a liberar LH-FSH e a glândula e os testículos, né, produzir a testosterona. Então, tanto o FSH e LH, eles podem agir estimulando diferentes células, né? Tanto as células de Sertoli quanto as células de Leydig, lá na testosterona. E destacando o que eu acabei de falar para vocês, a testosterona, seus diferentes níveis, vai controlar aqui, ó, no hipotálamo. Se tiver muito alto os níveis de testosterona, ele vai inibir que o hipotálamo produza GNRH. Consequentemente, vai diminuir a estimulação na hipófise, diminuindo o LH-FSH, para a síntese e liberação de testosterona também diminuir. Então, a testosterona, ele é um pró-hormônio. Então, a molécula que vai interagir para ter o seu efeito será outra após sofrer ação enzimática. Em maior quantidade na nossa circulação, na nossa circulação não, né? Do indivíduo masculino. Temos a testosterona, que ela sofre a ação da enzima 5-alfa-redutase e é convertida na molécula de hidrotestosterona, que tem uma afinidade cerca de 10 vezes maior com o receptor. Então, se faz necessário que a testosterona sofra a ação da enzima 5-alfa-redutase para ser convertida numa molécula mais biologicamente ativa. Essa 5-alfa-redutase existem dois tipos, né? Quais são os efeitos? A de hidrotestosterona é mais ativo que a testosterona. Então, exemplo, indivíduos que têm problemas na produção dessa enzima, né, uma deficiência hereditária, não vão conseguir ter a conversão de testosterona em hidrotestosterona. Consequentemente, os níveis do hormônio para interagir em determinados locais do corpo não vão ser suficientes. Então, ele vai ter mais destacadas as características femininas, porque o homem também tem estrógeno, porém, níveis bem mais baixos. Os níveis maiores é de testosterona. Se os níveis de testosterona não estão altos, consequentemente, o de estrógeno vai estar maior. Então, indivíduos que têm problemas na produção da enzima 5-alfa-redutase, tipo, ele não consegue fazer a conversão de testosterona em hidrotestosterona, eles apresentam características físicas femininas. Eles não conseguem, né, ter uma diferenciação. Então, chega na puberdade e toda essa diferenciação que é comum dos meninos, de acontecer no corpo dos meninos, não acontece com o indivíduo, justamente por conta desse problema na enzima. Então, aqui nessa figura, demonstrando para vocês, né, a testosterona é ligada, né, numa proteína plasmática, que se liga especificamente à testosterona, que é um pró-hormônio. Os hormônios sexuais, tanto feminino quanto masculino, por serem derivados do colesterol, eles têm estrutura bastante lipofílica, então eles têm uma facilidade de passar na membrana plasmática e a interação deles no seu receptor é a nível de DNA. Então lá, como tem aqui demonstrando a figura, né, a testosterona, ele só consegue entrar dentro da célula quando se dissocia do seu carreador, da sua proteína plasmática. Aí dentro da célula, né, no meio intracelular, sofre a ação da 5-alfa-redutase sendo convertida de hidrotestosterona. Tem-se o receptor de andrógeno, né? Então, lá no núcleo, como eu falei para vocês, eles agem a nível de DNA, vão se ligar em determinadas partes do DNA para estimular a transcrição de genes que são dependentes de aldosterona. Então, vai estimular a produção de proteínas, de moléculas que sejam envolvidas em todas aquelas funções
que eu falei para vocês no início, né? Crescimento ósseo, aumento de massa muscular, dentre outras características. Então, o LH e o FSH, como eu mostrei para vocês, eles podem agir, ter influência diferentes, né? Nas células de Leydig e células de Sertoli, essas células estão presentes no testículo do homem. Então, o LH, ele vai estimular o aumento da síntese de testosterona na célula de Leydig. Já o FSH, ele vai aumentar a produção, né, de proteína de ligação de andrógenos. Essas proteínas, elas são responsáveis por manutenção das concentrações testiculares elevadas de testosterona necessário para a espermatogênese. Então, toda a maturação do espermatozoide sofre essa influência. E na célula de Sertoli também estimula a produção de proteínas para a maturação de espermatozoides. Então, além dos níveis de testosterona serem essenciais para toda a diferenciação, são necessários para estímulo, né? E criar todo um ambiente propício para o crescimento e maturação dos espermatozoides, certo? Então, a gente viu até agora como se dá a estimulação do eixo hipotálamo, hipófise e glândula, como se dá a sua liberação no indivíduo masculino, e vamos partir para a fisiopatologia. O primeiro ponto seria o crescimento inapropriado de tecidos que dependem do hormônio. Então, alguns tecidos específicos, eles necessitam da ação da testosterona, né, para o seu funcionamento, dentre eles a próstata, que, como mostra aqui na figura, né, o local específico onde a próstata fica, ela necessita da estimulação da testosterona para a produção do líquido seminal e a maturação e a vida da e a maturação, a manutenção do tecido faz necessária a estimulação da testosterona. Então, o que acontece? Quando o tecido tem um crescimento inapropriado, às vezes por conta de um câncer, o aumento do crescimento de células neoplásicas, a influência da testosterona no tecido não é benéfica, porque ele não age auxiliando na maturação do tecido, na manutenção. Então, quando a próstata é acometida por alguma patologia de crescimento inapropriado, que ela vá, ter um crescimento de células neoplásicas, um exemplo, um câncer, faz-se necessário que se tente interromper a ação da testosterona no tecido, justamente para diminuir o estímulo, né, de manutenção dessa glândula, certo? Então, esse é um dos pontos, né, de crescimento inapropriado do tecido, levando-se em conta a próstata, que depende da ação da testosterona para sua manutenção. Então, qual seria a alternativa, né, frente a essa patologia? Primeira seria utilizar inibidores dos hormônios gonadais. Nesse caso, como a gente demonstrou lá no início, mostrando todo o eixo hipotálamo, hipófise e as gônadas, a liberação de NRH é de forma pulsátil. Então, a partir do momento que eu consigo estimular e administrar um agonista do GNRH, eu vou estar fazendo com que a liberação seja de forma contínua. Então, essa liberação sendo de forma contínua já é o suficiente para inibir a liberação de LH e FSH, consequentemente, inibir lá na glândula a liberação de testosterona. Então, como opção, tem-se agonistas, né, do GNRH, que tem a leuprolina, gozerrelina e nafarrelina, que agem dessa seguinte forma, ou antagonistas do receptor GNRH. Lá na hipófise, tem os receptores GNRH, que, quando o GNRH é liberado do hipotálamo, vai interagir no receptor para estimular na hipófise a liberação de LH e FSH. Então, o uso de antagonistas vai se ligar lá no receptor de GNRH no lugar dele, vai impedir que ele se ligue, consequentemente, vai impedir a liberação de LH e FSH. Temos o cetrorelix e o ganirelix, são opções. Esses tratamentos são mais comumente utilizados, né, para tumores que dependem da ação do hormônio, exemplo, como o câncer de próstata, alguns cânceres de mama também. Outra alternativa seria utilizar inibidores da enzima 5-alfa-redutase
como a gente falou, é necessário a conversão, né, de testosterona para dihidrotestosterona. Isso acontece com a ação da enzima 5-alfa-redutase. Então, inibindo a enzima, consequentemente eu vou inibir o quê? A conversão de testosterona em dihidrotestosterona, e vai haver menos disponibilização da molécula para agir no tecido, no exemplo na próstata. Então, o fármaco que é bastante utilizado é a finasterida, de 5 miligramas. O que é que vai fazer? Vai bloquear, em resumo, o bloqueio da conversão, vai impedir, né, a ação local da testosterona e, dessa forma, diminuir a velocidade de crescimento do tecido prostático. A hiperplasia prostática benigna vai ser benéfico porque vai melhorar os sintomas de redução do fluxo urinário, porque ao tanto que a próstata vai crescendo e ficar bem entre a uretra, ela aperta bastante, né, o canal onde sai a urina. Então, consequentemente, com a redução, né, da glândula, vai facilitando a passagem da urina. Então, vai melhorar, né, toda a dor que é causada, a dificuldade de urinar. É uma alternativa também para o ressecamento transuretral da próstata. Às vezes, se faz necessário uma cirurgia que retire todo a próstata, só que a glândula está muito grande, então faz-se uma escolha de reduzir o tamanho para poder fazer a cirurgia. Então, seria uma das opções, né, com o uso da finasterida. E foi observado que o tratamento por um ano leva a redução de 25% do tamanho da próstata. Então, tem vários dados benéficos, né, com o uso da finasterida de 5 miligramas, que é indicado para o tratamento de hiperplasia prostática. Como efeitos adversos, né, tem diminuição da libido e disfunção erétil, que é bastante comum, né, do uso do medicamento, porque se eu vou estar diminuindo a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, eu vou diminuir a disponibilidade do hormônio, que é essencial, né, para o aumento da libido e para a função sexual do indivíduo. Então, se reduz a quantidade do hormônio, consequentemente vai alterar essas funções. A finasterida de 1 miligrama, ela é utilizada para o tratamento da alopécia, a queda de cabelo, e dizem que os efeitos adversos são menos pronunciados, né, com a finasterida de 1 miligrama. Indo para outro ponto, né, quando o indivíduo ele tem já uma diminuição na produção dos hormônios, no caso da testosterona. Quando o indivíduo é idoso, chega uma certa fase da vida que ele reduz a produção do hormônio, ou indivíduos jovens que chegam na puberdade e não produzem hormônio em níveis altos. Então, eles têm alguns problemas, que é o hipogonadismo, que a produção reduzida do hormônio compromete ao desenvolvimento de características masculinas, secundárias masculinas. Então, o indivíduo não vai ter toda aquela diferenciação quando chega em certa idade, né? Que acontece com os meninos. Não vai sofrer maturação sexual. E como tratamento seria o quê? A reposição hormonal. Seria ser administrado o hormônio no qual ele não está produzido em níveis suficientes. No caso, a testosterona. Então, essa administração acontece do enantato de testosterona ou cipionato de testosterona por via intravenosa, que é injetado a cada 2 a 4 semanas, né? Existem também outros tipos de formulações, como adesivos transdérmicos, né, de testosterona, no qual o indivíduo coloca um adesivo sobre a pele e toda semana é trocado. Tem formulação gel tópico também, que aplica-se uma vez por semana, e comprimidos de aderência à mucosa bucal. São comprimidos que ficam aderidos na mucosa e vão sendo liberados, né, seu princípio ativo, no caso o hormônio, vagarosamente. Então, são algumas opções de fármacos de testosterona sintética, né, para reposição em indivíduos que não produzem em níveis normais. Então, eles acabam desencadeando o hipogonadismo. Eles não desenvolvem, né, os órgãos sexuais, eles não desenvolvem as características sexuais masculinas, certo? Então, ainda falando do hipogonadismo, como eu falei, indivíduos jovens, no indivíduo idoso, quando comprovado, né, que ele tem a patologia,
ele também pode fazer a reposição de testosterona. Para isso tem que ser identificado, né? Tem que ser diagnosticado os sintomas específicos, porque o uso de reposição de testosterona, tanto para o jovem quanto para o idoso, tem que ser diagnosticado, né, realmente que ele tem hipogonadismo, até porque são medicamentos de uso controlado, então tem receituário específico, a quantidade que é comprada ao mês também específica. Como sinais e sintomas, né, do hipogonadismo em idosos, acontece o quê? Diminuição da energia e da libido, ginecomastia, né, que é o aumento da mama, redução da massa muscular, crescimento de pelos faciais. Então, alguns indivíduos idosos fazem, né, reposição da testosterona para aumentar diminuir, né, esses sintomas, haver um melhoramento na qualidade de vida. Como eu falei para vocês, esse tratamento só é oferecido a indivíduos que os sinais e sintomas sejam diagnosticados, que é hipogonadismo, e não administrar em homens com câncer de próstata. Por quê? No caso, vai estar sendo administrado testosterona. O indivíduo que tem câncer de próstata, ele tem justamente que evitar o excesso de testosterona. Então, se o indivíduo que tem um câncer de próstata for fazer reposição de testosterona, ele vai piorar a situação, né? Vai aumentar o crescimento da próstata e vai levar a níveis muito mais drásticos, né, da patologia. Certo? Então, eu finalizo o sistema reprodutor masculino indo para o sistema reprodutor feminino, que é a figurinha só para a gente relembrar a anatomia, né, do útero, os ovários, colo do útero. Então, como no masculino, o principal hormônio no indivíduo feminino é o estrógeno, que é responsável, né, pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. Então, da mesma forma que acontece no indivíduo masculino, em determinado nível da vida, em determinada idade, vai haver um aumento na produção de estrógenos, que vai causar uma diferenciação física, né, na mulher. Isso vai aumentar a proliferação celular, desenvolvimento dos órgãos sexuais e outras estruturas relacionadas com a reprodução. O corpo da mulher, no caso o útero, ele vai se preparar todos os meses para a chegada de um bebê. Então, para isso, tem toda uma preparação, né, que a gente fala do ciclo menstrual. Controla também a atividade osteoclástica dos ossos, porque o estrógeno está totalmente envolvido com a atividade, né, de reposição de cálcio nos ossos. Controla a atividade metabólica aumentando, então vai aumentar o metabolismo de lipídio. Então, em determinadas partes do corpo da mulher vai haver um aumento, né, de acúmulo de gordura. Tem efeitos bastante importantes na pele, cabelo, aumentando a vascularização. Então, tem toda a diferenciação, né, do indivíduo feminino. A pele tem uma textura diferente, o cabelo é bem diferente, né, fisicamente do indivíduo masculino. Então, isso tudo é caracterizado pelo estrógeno, que os níveis maiores é no indivíduo feminino. No masculino é testosterona, tá, gente? A progesterona, ela tem uma atividade mais local, lá no útero, lá no tecido do endométrio. Então, uma das principais funções da progesterona é promover o desenvolvimento do endométrio. Vai auxiliar, né, vai agir lá no útero na manutenção de todo o tecido, certo? E a progesterona também é necessário, né, para a manutenção da gravidez. No iníciozinho da gravidez, os níveis de progesterona são bastante altos, né, para conseguir a manutenção, né, da gravidez inicial até a formação da placenta. Então, o indivíduo feminino é um pouco mais complicado, né, a produção e liberação dos hormônios, porque todos os meses acontece o ciclo menstrual, que seria lá no ovário da mulher, desde de bebezinho lá dentro da barriga da mãe, a mulher já produz os óvulos necessários para toda a vida dela. Então, o que é que vai acontecer? Todos os meses vai haver a maturação desses óvulos e deixar eles
susceptíveis a serem fecundados pelo espermatozoide. Então, todos os meses, um óvulo vai sair do ovário, ficar lá disponível em determinada área do útero para ser fecundado, quando acontece a ovulação. Certo? Então, como é que isso acontece? O ciclo menstrual começa a ser contado no primeiro dia da menstruação. Então, a gente chama de fase folicular ou proliferativa. Começa-se com o folículo ovariano. Nesse ponto, a produção de estrógeno e inibina é baixa. Então, os níveis de estrógeno estão bem baixos, né, no início do ciclo menstrual, que é no primeiro dia da menstruação, né? A adenipófise secretam quantidades crescentes de LH-FSH pela estimulação pulsátil de GNRH. Porque, como eu falei para vocês, os níveis dos hormônios são necessários, são sinalizadores para que a estimulação hipotálamo e hipófise aconteça também. Então, se os níveis de estrógeno estão baixos, consequentemente, vai haver uma sinalização para que lá no hipotálamo aumente, comece a haver a produção, né, a liberação maior de NRH de forma pulsátil para estimular a hipófise a liberar mais LH-FSH e estimular a glândula a produzir mais estrógeno. Então, o LH-FSH circulante o aumento, né, do LH-FSH circulante vão estimular o crescimento e a maturação dos folículos ovarianos lá no ovário. O folículo, né, lembrando lá da embriologia, que vocês sabem que cada parte do óvulo antes tem vários nomezinhos. Então, inicialmente lá eles chamam de folículos ovarianos. Essa estimulação de crescimento e maturação é para quê? Que os próprios folículos consigam, né, secretar estrógeno. Então, eles vão aumentar os níveis de estrógeno, né, para haver uma maior maturação do óvulo. Consequentemente, né, esse início tem efeito de liberação, de inibitório na liberação de LH-FSH. Por quê? Se eu aumento os níveis de estrógeno, eu vou inibir a liberação de NRH, FSH e LH. Essa é a fase do folículo ovariano. Então, para haver uma maturação do folículo. Então, no final de tudo, o folículo vai produzir estrógeno, aumentando os níveis de estrógeno. O segundo ponto, né, que é o da ovulação, acontece mais ou menos no 14º dia do mês, após o início do ciclo menstrual. Aquele folículo, né, vai ser chamado de corpo lúteo, que vai aumentar os níveis de produção de estrógeno. Ele vai sair lá do ovário, vai passar para a tuba uterina e vai ficar numa área mais possível disponível, né, para, caso haja relação sexual, o espermatozoide consiga fecundar o óvulo. Então, nesse ponto, tem-se a estimulação da liberação de LH-FSH para haver uma ruptura do folículo, né, liberação do óvulo. Então, o óvulo vai estar maturado, vai estar lá prontinho, né, para ser fecundado. Vai haver o aumento de estrógeno e progesterona. A progesterona vai alterar o endométrio, né? Porque caso haja uma fecundação, o óvulo vai aderir, né, no endométrio para começar o início da gestação. E o que acontece? Nesse período de ovulação, a literatura diz que tem um surto no aumento da liberação de LH para haver uma maturação acelerada do óvulo, para que ele fique nas condições mais adequadas para ser fecundado. Então, se houver fecundação, né, se houver interação do espermatozoide com o óvulo, vai haver implantação do óvulo no endométrio e daí inicia-se a gestação. Caso isso não aconteça, né, esse óvulo vai evoluir no blastocisto, vai haver a liberação de estrógeno e progesterona cai novamente, ocorre a menstruação, que vai ser a descamação do endométrio, porque o endométrio ele vai preparar todo o tecido para a implantação do óvulo, que vai começar no início de toda a gestação. Então, vai aumentar a vasculação, o fluxo sanguíneo, para, se houver implantação, aumente a manutenção de nutrientes para aquele local, que vai demandar, né, no início da gestação. Como isso não aconteceu, não houve fecundação, então vai ocorrer a menstruação. Então, vai haver a descamação do endométrio, vai haver todo aquele sangramento, que é a expulsão daquele acúmulo, né, de sangue no local. E o novo ciclo vai começar novamente.
Isso todos os meses acontece assim com a mulher. Então, se vocês perceberam, o ciclo menstrual ele tem várias oscilações nos níveis de hormônios. Então, os níveis de LH-FSH variam, os níveis de estrógeno variam, de progesterona, durante todo o ciclo menstrual. Aqui é só um exemplo, né? Se houver a fecundação, né, no caso, o blastocisto, quando se implanta no endométrio, ele secreta a gonadotropina coriônica humana. Essa proteína só é produzida quando há implantação, né, no início da gestação, que serve de molécula sinalizadora, né, identificadora, para identificar se a mulher está gestante ou não. Aqui tem para vocês também, né, as oscilações nos níveis hormonais e algumas fisiopatologias, né, que acontecem na mulher. Então, eu relacionei 3 mecanismos gerais de comprometimento da regulação, o que pode causar, né, algumas fisiopatologias. Coloquei as principais, a gente sabe que existem diversas, mas a primeira seria a ruptura do eixo hipotálamo, hipófisário e reprodução. Então, qualquer problema relacionado na sinalização do GNRH, LH-FSH e estrógeno, qualquer nível diferente vai alterar em todo o funcionamento de tecidos que necessitam desses hormônios. Então, podem produzir diversos distúrbios, né, levando à infertilidade. Uma das opções poderia ser a síndrome do ovário policístico e a prolactinona. Segundo ponto seria o crescimento inapropriado do tecido, que depende de estrógeno ou dependente de testosterona. No caso, a gente já falou lá atrás, né? No caso, agora seria sobre o estrógeno, que pode levar ao desenvolvimento de câncer de mama, endometriose, hiperplasia endometrial. Alguns exemplos: diminuição na secreção de estrógeno, como ocorre na menopausa por alguma disfunção, né, da mulher também, que pode causar hipogonadismo ou menopausa. Então, começando pelo primeiro ponto, que seria patologias causadas pela ruptura do eixo hipotalâmico, hipofisário e reprodução, que podem levar à infertilidade. Por quê? Os níveis hormonais vão estar baixos, vão estar alterados, consequentemente, tudo isso vai alterar na ovulação. Então, a mulher não consegue, né, ovular, não tem óvulos disponíveis, né, para serem fecundados, consequentemente, são indivíduos inférteis, não conseguem iniciar uma gestação. Então, uma das opções poderia ser pela síndrome do ovário policístico, que ocasiona a anovulação, né, porque os níveis plasmáticos são mais elevados de andrógeno, então os níveis de estrógeno são mais baixos e os níveis de testosterona no indivíduo feminino é maior. Então, consequentemente, todo aquele ciclo menstrual, todas aquelas oscilações de hormônios não acontecem, os níveis de estrógeno não aumentam, não tem uma maturação do óvulo, consequentemente, ele não tem maturação, não é desenvolvido para ficar suscetível à fecundação. Já ao contrário, os níveis de testosterona são maiores. Então, a mulher que tem síndrome do ovário policístico, ela apresenta algumas características masculinas, tipo calvície, né, queda de cabelo, ou crescimento excessivo de pelos no rosto, que a gente chama de hirsutismo. Tem mulheres que têm barba, têm bigode, isso é ocasionado pelo aumento dos níveis de testosterona. Uma das opções de tratamento seria o uso de contraceptivos com estrógenos e progesterona, justamente pela mulher estar produzindo níveis baixos ou insuficientes, né, para acontecer o ciclo menstrual, né, para haver ovulação. Seria necessário para suprir a produção ovariana de testosterona. Então, eu aumentaria os níveis de estrógeno para reduzir os de testosterona e também utilizar um agente antiandrogênico. Moléculas que fossem antagonistas a receptores de testosterona. Por mais que os níveis de testosterona estivessem altos, ela não ia conseguir interagir com seus receptores, porque pelo uso de antagonistas. Isso faria com que iria diminuir os efeitos masculinizantes, né, nessas mulheres. Outra patologia seria as prolactinonas, aí já é mais direcionado a tumores, né, benignos, que são
acontecem devido à ação da prolactina, lá na hipófise. Eles podem causar infertilidade porque a produção desses tumores vai alterar na liberação de LH-FSH, consequentemente vai alterar no ciclo menstrual, levando a mulher a não produzir, né, hormônios em níveis normais, né, para acontecer o ciclo menstrual. Isso pode acontecer pelo aumento dos níveis de prolactina, né, ou efeito expansivo da adenopófise. Às vezes, quando tem-se a formação de tumores, a hipófise ela começa a crescer exageradamente, né? Então não consegue desenvolver as suas atividades normalmente. Para isso são administrados, né, de forma crônica alguns agonistas de dopamina para reverter a ação, né, da prolactina. Outra forma de tratamento é a carbegolina ou a bromocriptina. Eles vão suprimir a secreção de prolactina e contração das células tumorais, consequentemente diminui o tamanho do tumor e restabelecimento da função normal dos gonadotrófos. Primeira opção, né, de patologias relacionadas à ruptura do eixo hipotálamo, hipófise e reprodução. Então, a maior característica dessas patologias é interferir em toda aquela sinalização da liberação de NRH pelo hipotálamo, liberação de LH-FSH pela hipófise e liberação de estrógeno e progesterona no ovário. Segundo ponto seria o crescimento inapropriado de tecidos dependentes de hormônio. Primeiro, o crescimento do tecido mamário. No indivíduo feminino, o tecido mamário ele tem diversos receptores de estrógeno, que são necessários para a maturação do tecido, né, para a manutenção do tecido. Até porque toda a diferenciação, quando acontece no corpo da mulher, é referente justamente a isso, a ação do estrógeno nos seus receptores, principalmente nos receptores mamários. Então, o que acontece? Quando o tecido já está acometido pelo crescimento acelerado das células, a intenção é diminuir essa estimulação. Então, a ação do estrógeno nos receptores na mama, eles também têm a mesma função, né? Eles vão estimular mais ainda, né, o crescimento do tecido. Então, a intenção para reverter essa situação é utilizar antagonistas dos receptores de estrógeno, justamente para evitar a ação do estrógeno no tecido. O grande problema da utilização desses antagonistas é que o estrógeno não só age em receptores na mama, age também em receptores lá no útero, no endométrio, então tem-se alteração, né, em alguns outros órgãos. Então, inicialmente, poderia acontecer por inibidores da aromatase. A aromatase é uma enzima, né, que converte andrógenos em estrógenos. Eles têm uma origem, né, comum. Tanto a testosterona como o estrógeno derivam de andrógenos. Então, só que os estrógenos sofrem a conversão pela enzima aromatase para serem convertidos em estrógeno. Uma opção seria inibir a ação da enzima aromatase. Então, consequentemente, não haveria formação de estrógeno. Isso iria reduzir no crescimento do tecido mamário, né? O tecido acometido pelo câncer de mama. Então, esses inibidores competitivos, né, da aromatase poderiam ser, né, anastrozol, letrozol, ou os que se ligam covalentemente à aromatase. Toda molécula que se liga covalentemente, ela não se desliga mais. Então, ela inativa a enzima, então vai ter que acontecer a nova síntese dessa enzima. No caso, tem o hexamestano e formestano. Eles são utilizados no tratamento de câncer de mama metastásico e na prevenção de recidivas de cânceres primariamente tratados com cirurgia e radioterapia. Um câncer metastático é um câncer que já acometeu outros tecidos no corpo, por exemplo, iniciou na mama, as células neoplásicas chegaram na circulação e foram parar em outros órgãos, acometendo esses outros órgãos também com câncer. São utilizados também, exemplo, foi necessário fazer uma cirurgia de retirada de toda a mama. Após a retirada, continua-se fazendo tratamento com os medicamentos justamente para evitar a recidiva, né, das células neoplásicas. Então, não haveria, um exemplo, na presença de estrógeno,
de forma alguma, né, interagiria com os receptores para estimular qualquer célula que restasse do tecido mamário, né, para não ter recidiva e não voltar a mulher a ter câncer. Então, como efeitos colaterais, vai ter uma supressão profunda na ação dos estrógenos. Então, assim, vai reduzir drasticamente os níveis de estrógeno na mulher. Consequentemente, como o estrógeno é responsável pela reposição de cálcio, vai causar, né, a osteoporose em alguns indivíduos, porque não vai haver a calcificação de forma eficiente. Tem-se o risco de fraturas, de problemas de descalcificação. E outra situação é o aumento da testosterona também. Outra opção de tratamento são os antagonistas dos receptores de estrógeno. Nesse caso, temos os moduladores seletivos do receptor de estrógeno. São moléculas que eles interagem nos receptores de estrógeno da mama, tem um efeito. No caso, eles vão ser antagonistas, eles vão impedir a ligação de estrógeno. Porém, lá no endométrio, eles têm ação agonista. Então, são moléculas que têm que ser utilizadas com cautela e por um determinado período de tempo. A exemplo, nós temos o antagonista dos receptores de estrógeno, o fulvestrando, e o modulador seletivo, que ele se encaixa nesse exemplo que eu dei, o tamoxifeno. Num receptor de estrógeno da mama, ele age como antagonista. Já nos receptores do endométrio, ele age como agonista. Então, o tratamento com tamoxifeno, ele só é permitido no máximo, não pode ultrapassar 5 anos de administração, porque depois disso pode ocasionar na mulher o surgimento de câncer endometrial, tipo, ela vai tratar o câncer de mama. O tamoxifeno, ele tem ação antagonista nos receptores de estrógeno, mas no endométrio ele tem ação agonista. Então, se o indivíduo utilizar por muito tempo, ele pode estar tratando um câncer, mas causando outro. Bastante importante lembrar disso. Ainda falando de crescimento inapropriado, pode acontecer também um crescimento inapropriado do endométrio, que a gente conhece como endometriose. O tecido do endométrio ele pode se desprender, algumas células, né? E começar a crescer num tubo, nos ovários, na tuba uterina, em outros locais. Então, esse crescimento inapropriado vai alterar toda a anatomia, né, do útero. Consequentemente, né, altera todo o ciclo menstrual, toda a produção hormonal vai ser alterada. Então, o endométrio, ele não vai ser tão susceptível na implantação, para uma gestação. Dos sintomas, né, que é muito comum, a mulher sente bastante dor, o sangramento é anormal, quando é acometida pela endometriose. E é bastante incomum, né, mulheres conseguirem engravidar com endometriose. Um dos tratamentos seria agonista de GnRH para levar à regressão da doença. Então, se eu altero lá no GnRH, no hipotálamo, eu vou alterar em todo o eixo. Então, a liberação de LH-FSH vai ser alterada consequentemente de estrógeno. Vai haver uma redução para conseguir diminuir o crescimento do endométrio. Outro tratamento também utilizado para endometriose seria utilizar antagonistas dos receptores de progesterona. Como eu falei para vocês lá no início, a progesterona é responsável pela maturação, manutenção do endométrio, se faz necessária a ação da progesterona. Então, quando você utiliza antagonistas, você impede a ação da progesterona. Um exemplo seria a mifebristona, que é um antagonista do receptor de progesterona, né? Que ela vai induzir a contração do tecido, né, do endométrio, que vai impedir justamente que isso aconteça, que diminui e reduz a dor também. É administrado em associação com o misoprostol, que é um análogo das prostaglandinas, né? Consequentemente, há uma diminuição, né, da dor, do sangramento, de daquele incômodo de sintomas. Esqueci o nome agora, o nome comercial desse medicamento. Ele é bastante utilizado de forma ilegal para causar aborto. Então, só são utilizados em clínicas e hospitais autorizados e em situações específicas diagnosticadas. Já o azoprisnil, também é antagonista dos
receptor de progesterona, porém ele não causa aborto. Ele não induz a contração, né, do útero. Consequentemente, ele é indicado, né, o seu tratamento para mulheres que desejam engravidar. Outra patologia está relacionada à secreção diminuída de estrógenos. No caso, a mulher, durante toda a vida, ela produz seus níveis hormonais, né? Só que chega no nível de idade que esses níveis vão baixar. No caso da mulher, a gente chama de menopausa, né? Que são os níveis reduzidos na produção de estrógeno. Então, toda aquela resposta fisiológica normal vai ser diferente, né? Os folículos não vão estar mais disponíveis para formar os óvulos e estarem disponíveis para serem fecundados. Consequentemente, a diminuição dos estrógenos, aumento de LH-FSH, essa falta de estrógeno vai desencadear na mulher alterações em sintomas, dentre eles calor, aumento de ressecação vaginal, diminuição da libido, atrofia, osteoporose. Osteoporose porque o estrógeno está totalmente correlacionado com a calcificação óssea. Então, na sua diminuição, isso vai acontecer de forma contrária. Então, o mais indicado seria a reposição de estrógenos e progestina, né, o hormônio de forma sintética, no caso da menopausa, né? Mas isso é indicado por um período curto de tempo e a indicação é só para reduzir sintomas que são causados na mulher, como supressão de calor, tratamento da atrofia dos tecidos. Com mulheres que têm útero, esse tratamento é um tratamento com estrógeno associado com progesterona, né? Já para mulheres sem útero, é apenas estrógeno. Mulheres pós-menopausa fazem uma terapia hormonal apenas para tratar os sintomas. Ou uso do tratamento com contraceptivos, que são fármacos, né? Tanto com estrógeno e progesterona. Tem-se os comprimidos orais, né? Os adesivos transdérmicos que colocam na pele toda semana. Anéis, que são formas farmacêuticas que são colocadas bem na base do útero, para a liberação do hormônio localmente. E comprimidos vaginais também. Pronto, então a gente falou de algumas patologias relacionadas ao indivíduo feminino, relacionado aos hormônios, né, que são a reposição hormonal ou crescimento inapropriado do tecido e ruptura do eixo hipotálamo, hipófise e gônada. Outro ponto que vamos falar também são a utilização dos hormônios sintéticos como métodos contraceptivos. Então, como métodos de evitar a gravidez. Para isso, nós vamos utilizar esses hormônios em dosagens padronizadas, né? Todo dia tomar aquela mesma dosagem, no mesmo horário, justamente para o quê? O ciclo menstrual, ele não tem diversas alterações nos níveis hormonais. Você vai estar administrando estrógeno e progesterona nos mesmos níveis durante todos os dias. Então, o primeiro contraceptivo seria contraceptivo com associação de estrógenos e progestina. No caso, ele tem como ação o quê? Suprimir a secreção de NRH, LH, FSH, porque ele vai aumentar os níveis de estrógeno e progesterona durante o período do mês, né? E, consequentemente, se os níveis de estrógeno e progesterona estão altos, os níveis de NRH, LH, FSH vão diminuir por conta da sinalização que eu falei para vocês. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir o desenvolvimento folicular e vai inibir a ovulação. Aquele óvulo não vai evoluir, porque aquelas oscilações, aquele aumento e diminui dos níveis hormonais não vai acontecer. Tem-se também atrelado alguns mecanismos secundários, que são responsáveis também, né, da associação de estrógeno e progesterona na sua administração, que além de interferir nos níveis, né, de NRH, LH, FSH, também vai causar alterações locais, como alterações no peritaltismo das tubas. A tubuterina lá, quando o óvulo chega, né, para facilitar que ele vá caminhando até chegar lá
no centro do útero. A receptividade endometrial, quando há fecundação, então o óvulo não consegue fecundar lá na parede do endométrio, por dificuldade causada também pelo uso do contraceptivo. E na secreção do muco cervical, tem-se uma alteração na consistência do muco cervical. Então, o uso de contraceptivos, além de alterar os níveis hormonais, consequentemente faz com que não haja ovulação. Então, se não há ovulação, não tem óvulo preparado para ser fecundado para gerar bebê. Então, a maior intenção de utilizar o contraceptivo é evitar a gestação. Existem alguns tipos, né, que vão variar nos tipos de estrógeno e nos tipos de progesterona, que tem alguns exemplos de estrógenos que já são mais utilizados, né? Etinistradiol, mestranol, as progestinas de progesterona, né? Nogestrel, levonorgestrel. Então, os contraceptivos de associação, estrógeno e progesterona, exemplo, etinistradiol mais nogestrel. Existem diversos no mercado, com diversas associações de estrógeno e progesterona em diversas microgramas diferentes. Então, o segundo tipo de a contracepção de associação, pode apresentar como efeitos adversos trombose venosa profunda, embolia pulmonar e doença da vesícula biliar, porém isso é em uma porcentagem muito mínima, né? 1 a 2% das mulheres. Porém, mulheres acima de 35 anos têm a maior incidência, né, de eventos cardiovasculares trombóticos. Mulheres que fumam também. Então, quando a mulher não pode utilizar contraceptivos que tenham estrógeno, ou seja, ela tem problemas de crescimento neoplásico, de alguns testes, por exemplo, câncer de mama, ou ela acabou de ter o bebê e vai começar a tomar contraceptivo. Então, ela faz o uso de contraceptivos só com progesterona, só com progestinas. Por quê? O estrógeno, ele desencadeia, né, desenvolve características secundárias femininas. Então, se a mulher, amamentando o bebezinho, tomar um contraceptivo com estrógeno e progesterona, o estrógeno vai desencadear no bebezinho vai adiantar, né, o aparecimento de algumas características, sendo ele masculino ou feminino. Então, não é indicado para a mulher que amamenta tomar contraceptivos que tenham na sua constituição estrógeno. Então, elas só devem tomar contraceptivos com progesterona. Porque a progesterona tem ação local. Então, o bebezinho, quando passar pelo leite, não vai ter efeito nenhum para o bebê. São as mini pílulas, né? Nogestrel, noretidrona. As progestinas vão fazer o que? Elas também vão alterar os pulsos de NRH. Vão fazer com que sejam de forma... não vai ser pulsátil, vai ser contínua. Então, vai haver a liberação contínua de NRH. E a gente sabe que quando a liberação de NRH é contínua, ela inibe a liberação de LH-FSH. Consequentemente, altera os níveis de estrógeno e progesterona. Certo? E impede a ocorrência de ovulação de 70% a 80% das vezes. É uma contracepção de bastante segurança também, de até no máximo 98%. Então, quais seriam as ações, além de alterar a frequência dos pulsos de NRH? Alterações na constituição, né, do muco cervical. Receptividade do endométrio, né? O endométrio não vai ficar fácil, né, de haver a fecundação, a implantação do óvulo fecundado. Vai alterar o peritautismo das tubas, vai impedir a implantação do óvulo no endométrio. O efeito principal é que as mulheres não menstruam quando tomam esse tipo de contraceptivo. Então, no início do tratamento, podem haver sangramentos inesperados, né? Os períodos são bastante irregulares, mas depois de alguns meses ela fica sem menstruar. Então, a cartelinha toma direto os comprimidos, não tem pausa, né? É um exemplo de contracepção só com progestinas. Tem também a contracepção de emergência, que a gente chama do manhã seguinte ou pílula do dia seguinte. Ela serve para impedir a gravidez, no caso, quando o método de barreira contraceptivo falhou, né? Quando a camisinha, ou quando fez o ato sexual sem camisinha, ou quando a camisinha estourou, tem vários exemplos. Então, levonorgestrel administrado por via oral,
ele é mais eficaz e tem menos efeitos adversos. É uma potente, né, molécula, uma progesterona, uma progestina, que é capaz de bloquear o surto de LH. Não sei se vocês lembram quando eu falei lá no ciclo menstrual, chega no nível da ovulação, que tem um aumento na produção de LH, que é necessário, né, que a gente chama de surto de LH, para aumentar a maturação do óvulo, que ele fique mais desenvolvido e fácil, né, de ser fecundado pelo espermatozoide. Então, isso vai interromper a ovulação normal, não vai haver essa ovulação, porque esse óvulo não vai ser maturado, vai haver alterações endometriais também. Então, o endométrio não vai ficar suscetível para a implantação do óvulo. Ele deve ser administrado o mais rápido possível, no máximo até 72 horas depois do ato sexual. Outras formas farmacêuticas também contraceptivos. Tem um contraceptivo combinado mensal, que é o injetável, que é administrado de uma vez só, numa dose injetável, né, muscular. Toda miligrama que se tomaria em cada comprimido durante todo o mês. Então, é administrado de uma vez só e vale por todo o mês. Tem também trimestral, que toma-se toda essa quantidade, que seria administrado do hormônio, ou liberado do hormônio durante 3 meses, de uma vez só. Tem o método de lactação amenorreia, que algumas pessoas utilizam, né, que quando estão amamentando, serve como uma forma de contracepção. A administração do DIU, que é um dispositivo uterino, que é feito através de um pequeno procedimento cirúrgico, que é colocado, né, o DIU na cavidade uterina. Então, o DIU é um dispositivo que parece um Tzinho, né? E na parte de cima, em cada extremidade, tem uns fiozinhos que podem ter um DIU de cobre ou DIU com liberação de hormônio. O DIU de cobre, ele é bastante tóxico, né, para os espermatozoides. Então, consequentemente, se houver a liberação de espermatozoide no local, eles vão ser mortos, né, pela toxicidade do cobre liberado. Ou liberação de hormônio. Tem DIUs também que liberam hormônio. Que o hormônio liberado no local também vai interferir em todo o ciclo menstrual e impedir a ovulação. Existem alguns outros métodos que são métodos comportamentais, né, que algumas pessoas idealizam e usam, né, que é o calendário, a tabelinha, ver qual o dia do mês que está ovulando, que não está. O muco cervical, ver a consistência do muco, para saber qual o período do mês que vai estar ovulando. Algumas pessoas se baseiam na alteração da temperatura do corpo. São algumas outras opções, né, de métodos. E lembrando da interação medicamentosa, né, de contraceptivos com antibióticos. Os antibióticos, eles alteram o metabolismo dos contraceptivos. Então, eles vão alterar a disponibilidade, né, do medicamento na circulação. Consequentemente, vai aumentar a excreção. Então, vai ter menos hormônio disponível para interagir. Consequentemente, isso vai alterar todo o ciclo menstrual, que antes era para todo dia, estava na liberação constante, padrão de estrógeno e progesterona administrado pelo contraceptivo. Isso não vai acontecer, porque o metabolismo vai ser alterado. Aqui tem alguns exemplos, né, como a rifampicina, e também pela circulação interhepática de estrógeno pode ser interrompida por alteração da flora intestinal. Então, nas interações medicamentosas, né, o metabolismo pode ser passível de ser induzido. Então, se eu aumento o metabolismo daquele medicamento, consequentemente, vai aumentar a excreção, ele vai ser excretado, vai diminuir a sua disponibilidade no organismo. Consequentemente, menos fármaco para interagir com o receptor e ter o seu efeito. Dentre eles, tem alguns exemplos, né, que são um exemplo, corticóides. É previsível, né, que quando administrado em conjunto com contraceptivos, diminui o metabolismo dos corticóides, resultando no aumento do efeito. Então, se utilizar corticoide com contraceptivo, tomar os dois ao mesmo tempo, os contraceptivos vai diminuir o metabolismo do corticoide. Se eu diminuo o metabolismo, eu diminuo a distribuição, diminuo a excreção, então vai ficar por mais tempo o corticoide na circulação, tendo efeito no indivíduo. Em alguns casos pode trazer até toxicidade, né? Por mais tempo, vai aumentar o tempo de meia-vida. No diazepam não é tão estabelecida, né, o efeito, a interação medicamentosa,
Mas cita-se que há uma diminuição no metabolismo também do diazepam, então isso aumenta-se o efeito terapêutico do diazepam no indivíduo. Na fenitoína também não é estabelecido, mas tem um aumento do metabolismo do estrógeno, já ao contrário, né? Outro exemplo, tem a gliseofluvina, tem a possível inibição da eficácia de contraceptivos, um mecanismo é desconhecido, e barbitúricos, que também aumentam o metabolismo de estrógeno. Aqui é uma figurinha só mostrando para vocês todo o resumo do que eu falei. E temos um caso clínico. Então, o caso clínico eu resolvo online com vocês durante o período da aula. Então, no período da aula eu vou estar online no Zoom, para vocês tirarem dúvida acerca do conteúdo. Se alguém tiver dúvida em algum slide, vocês destacam, anotam as dúvidas para a gente tirar e a gente vai resolver o caso clínico, certo? Qualquer dúvida é só falar.